Então, é uma grande satisfação contar, né? Na semana passada, a TOTS já esteve apresentando a mais alta tecnologia aqui para a indústria civil. Agora, a gente vai observar aí, certamente, observar tecnologias tão interessantes quanto as que foram passadas, né, com virtualização para a área civil, agora para orçamento. O orçamento é importantíssimo, né, para o desenvolvimento de ótimos projetos. Eu acho que grande parte dos problemas que encontramos aí na perspectiva da engenharia, ou das engenharias, ou da tecnologia, né, estão relacionados a dificuldades aí de se orçar, prever o orçamento de maneira efetiva, de maneira qualificada. Então, certamente a TOTS deve ter uma ferramenta bastante significativa, interessante, que traz ótimos resultados, né? Eu uso TOTS, né, na minha atividade diária aqui, né? Já fazendo propaganda, né? Muito provavelmente porque a gente vai desenvolver, inclusive, parcerias importantes no futuro, e sou muito feliz com o uso de TOTS. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Maria Fernanda, satisfação em você, ela aí vem novamente. Eu acho que o Bernardo também, né, da TOTS, seja bem-vindo, Bernardo, uma grande satisfação contar com você aqui, e a palavra está com vocês. A palestra de vocês, a palavra está com vocês. Sejam bem-vindos, ótima palestra. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui minha tela, vou precisar só do feedback de vocês se está compartilhando. Vou iniciar aqui com uma janela, uma apresentação em PPT. Nós vamos fazer um bate-papo para falar um pouco de boas práticas, de como, de fato, nós podemos auxiliar no processo de elaboração de orçamento de uma forma precisa, de uma forma mais inteligente. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu sim. O pessoal já está sendo compartilhado também no YouTube, certo? Isso, sim. Perfeito. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou arquiteta digital do segmento de construção da TOTUS, atuo na empresa desde 2009, atuando dentro do segmento de construção. Tenho formação técnica em ciências da computação, mas a partir do momento que eu ingressei no mercado, trabalhei muito com gestão empresarial e na TOTUS foquei mais dentro do segmento de construção e de gestão de imóveis também, tanto construção civil, pesada, projetos especiais e na gestão de imóveis com incorporação, locação e gestão de condomínios, até área de shopping. E como todo TOTWER, sou apaixonada por inovação e por comunicação, e por isso que eu estou aqui para apresentar para vocês, como representante TOTUS, todo o nosso conhecimento em termos de aceleradores e todas as nossas ferramentas que poderão auxiliá-los no processo de elaboração de orçamentos mais eficientes. E comigo também está o Bernardo, da Orce Certo, parceiro TOTUS. Bernardo, por favor, fique à vontade para se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Bernardo Correia, eu sou um dos sócios fundadores da Orce Certo. Eu vim da iniciativa, ainda estou na iniciativa privada, mas eu fui diretor da editora Pini por mais de 10 anos. O pessoal do mundo de engenharia, principalmente engenharia civil, conhece bem a Pini que editava as tabelas de custos, o TCPO, fazia banco de dados de composições de preços. Eu fui responsável por essa área, desenvolvemos desde o TCPO 13, 14 e 15, foi sobre a minha gestão, e a minha formação sempre foi baseada em custos para a construção civil. Nós desenvolvemos base de dados para grandes empresas também, para... Maria Fernanda, podia dar um... Por exemplo, já desenvolvemos base de dados para Texaco, para a BR, para a TV Globo, para o Bradesco, para Telefônicas, para os postos de Ipiranga também. Quer dizer, então, a nossa expertise sempre foi desenvolver bancos de dados para a construção civil, para obras, né? Obras especiais ou obras comuns. Então, é isso aí. É isso que eu vou falar hoje. Então, a Orce Certo é uma parceira TOTUS que trabalha com o processo de engenharia de custos especializado. Então, o Bernardo é um grande especialista, engenheiro civil de formação, muito
conectado com tecnologia e com gestão de custos, né, com a orçamentação em si dos projetos. E como ele mesmo colocou, esses grandes projetos incluem aí processos de pesquisa e desenvolvimento de bases especializadas, que é um pouco da tecnologia que nós vamos ver hoje nessa apresentação, uma das formas de acelerar e tornar um orçamento mais preciso, mais rápido também. No decorrer da apresentação, nós vamos bater um papo mesmo, tá? Tanto eu quanto o Bernardo, e vocês fiquem à vontade também para interagindo aqui, quem está comigo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essas tecnologias, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da construção, do cenário atual, né? Dos grandes desafios que a construção hoje enfrenta, e algumas ferramentas para enfrentar esses desafios, e uma delas é a metodologia de BIM, né, que é um processo que está muito ligado à inovação tecnológica, além de uma nova modelagem, uma nova forma também de modelagem, então aliando aí metodologia e tecnologia, e tudo isso integrado com a OrceCerto, que é nosso parceiro, e com a TOTUS, tá, além de outras práticas que nós vamos citar mais ao final. Então, vamos falar um pouquinho aqui desse cenário da construção. Então, quais são os desafios, né? A gente está vivendo um momento muito atípico com a nossa crise de saúde mundial, com a pandemia, mas, de qualquer forma, o mercado, ele é sazonal. De tempos em tempos, nós enfrentamos períodos de baixa e períodos de alta, que duram entre 5 e 10 anos, né? No começo dos anos 80 durou um pouquinho mais, depois tivemos uma queda, e assim ele fica oscilando, mas de forma geral, sempre temos desafios. Mesmo em alta, nós temos o desafio de manter a gestão de recursos, de custos, sempre em ordem, né? Nós temos que trabalhar com escassez de mão de obra qualificada no Brasil. Nós temos, dentro dos projetos que estamos elaborando dentro da construção, nós temos que pensar também na questão da sustentabilidade, pensando também em cumprimento dos prazos, porque estourar prazo significa também estourar custo muitas vezes, então nós temos que ter aí um cuidado especial com este processo. Também em flexibilidade de acesso e comunicação com obras e filiais. Comunicação, documentação, são palavras de ordem dentro de um projeto bem organizado e de qualquer processo eficiente, qualquer processo eficaz, inclusive na construção. Instabilidades políticas e econômicas também afetam o nosso processo de engenharia, mas é importante que, uma vez que você tenha projetos bem orçamentados, bem organizados, bem controlados, que essas instabilidades provoquem menor impacto dentro dos nossos projetos. Para isso também nós temos que tratar a redução de desperdício. A redução de desperdício vai desde o processo de uma orçamentação exata, com um quantitativo mais preciso, até aquele processo findo da montagem, na execução. O que em resumo quer dizer isso, né? Essa é uma metodologia que alia, que transforma, uma inovação que vem ocorrendo dentro da engenharia da arquitetura, né? Lá atrás nós tínhamos o modelo 1D, né? Depois passamos para o 2D da ArchiCAD, né? Que também era um dos fornecedores, vamos dizer assim, ArchiCAD, e hoje a gente tem um modelo 3D com múltiplas dimensões a partir desse modelo paramétrico, que permitem que a gente tenha não só a dimensão do desenho, a sobreposição dos desenhos, mas todo um arcabouço de recursos que permitem aí, desde a detecção de clash, desde um orçamento preciso, desde a visualização de projetos em detalhes, e é um pouquinho disso que a gente vai conversar dentro desse processo aqui, dentro da nossa apresentação. Então, as dimensões do BIM que nós vamos falar, ele alia todos esses processos. Nós vamos focar um pouquinho mais em orçamento, mas depois nós vamos dar uma pinceladinha aí também em planejamento, execução e controle dentro das soluções TOTUS. Mas nós vamos focar mais em orçamento, ok? Bom, dentro dessas dimensões que nós citamos, né, que a partir do 3D, que é o modelo paramétrico, que é desenvolvido dentro de soluções de mercado, como da Graphisoft, por exemplo, ou da ArchiCAD, como o Revit. Então, você cria o seu modelo, ou os modelos, na verdade, né, tridimensionais, com vários mapas, e a partir daí você consegue fazer um planejamento, que é partindo aí já para o 4D,
uma orçamentação e um controle de custos, né, no 5D. A literatura tem nos dito que até o 10D já é possível, mas acredito que no Brasil a gente ainda esteja em vias de aplicar com mais precisão hoje, ou com mais adequação, até o 5D. A sustentabilidade, a manutenção, os riscos, o Lean Construction e a modularização ainda está sendo aplicada em algumas empresas, mas ainda não foi aderida de uma forma global aqui no nosso país. Eu acho que nos próximos anos isso a gente deve ter uma aderência maior dentro desses processos. Mas vamos falar um pouquinho da história do BIM, né, da utilização e da ORCE-Certo. Vamos lá, Bernardo, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu essa necessidade de trabalhar o BIM dentro da ORCE-Certo. Então, vamos lá, gente. Na verdade, a minha carreira sempre foi voltada para a área de custos, como eu falei, e há mais de 20 anos começou com a Ipiranga, Postos Ipiranga, que queriam fazer postos de gasolina, posto é uma coisa bem repetitiva, e os orçamentos eram feitos um a um, me chamaram para montar uma estruturação de fazer um orçamento dos postos Ipiranga. Então, desde lá daquela época, eu pensava já em padronização, se o desenho viesse já certinho, eu conseguiria quantificar, quer dizer, na verdade, eu estou ficando velho, na verdade, isso já deve ter quase 30 anos. Que isso, é experiente, Bernardo, não tem nada disso de velho, é muita experiência. O tempo passa e a gente não vê. Eu estou lendo aqui até, por exemplo, a primeira integração que a gente fez com o BIM, já vamos fazer 11 anos, foi 2010. Em 2010 a gente fez uma primeira integração, era com o ArchiCAD, a gente estudou o ArchiCAD, fizemos um projeto de um prédio e como é que eu ia integrar isso no orçamento? Primeiro, você tem que ter uma diretriz de desenho para o desenho sair certo para você orçar. Não adianta você fazer uma parede, por exemplo, uma ferramenta de viga, que eu vou quantificar uma viga. Então, você tem que usar a parede com uma ferramenta de parede para eu saber que aquilo é uma parede. Outra coisa, por exemplo, você desenha, tem no projeto uma viga baldrame. Ótimo, legal, tem uma viga baldrame. Mas o que não é modelado, por exemplo, a escavação, o lastro do concreto que vai embaixo da viga baldrame, isso não é modelado, isso não é desenhado. Isso tem que ser orçado. Então, isso é a inteligência de você ler o desenho ou ler o BIM, que já vai sair parametrizado, já vai ser quantificado, mas você ainda tem que incluir o lastro, a escavação, o reaterro, são coisas que não são desenhadas nem modeladas, mas são orçadas. Então, a lógica de levantamento tem que casar isso tudo, né? Pode passar para o próximo aí. Isso, vamos lá. Então, em 2010 a gente fez essa primeira integração, mas a gente não tinha cliente. Ninguém usava BIM aqui no Brasil direito. Quem usava era muito mais para marketing, para fazer propaganda, mas não estava rolando. Então, quer dizer, a gente fez, mas ficou mais no ar. Então, depois eu fui um dos participantes da norma 15965, que a gente pensava que, como é que a gente vai padronizar isso para todo mundo ler, para eu conseguir ler, todo mundo desenhar, eu vou ler as mesmas coisas. Vamos fazer uma norma. Então, a gente participou da norma, que a gente pensava que a norma ia solucionar. Não solucionou, né? A norma está ali, a codificação em norma, gastamos muito tempo nisso, mas não solucionou, na verdade. Vamos para a próxima. Então, Bernardo, você é um dos precursores no Brasil, tanto da concepção quanto do uso e da normatização do BIM, né? Foi. Então, olha, e isso nem tem tanto tempo atrás aí, só tem 10 anos que está ocorrendo no Brasil, só 10 anos. Mas em termos de tecnologia, isso pode parecer muito tempo, mas em termos de engenharia já é um bom tempo, né? Já, Então, aí surgiu o UFC. O UFC, sim. Agora o primeiro a usar o UFC foi a Graphisoft. Na verdade, ela que fez isso, todo mundo seguiu. A Industrial Foundation Classes, ela classificou tudo por esse método. E o UFC acabou sendo um modelo de todo mundo
o Revit exporta em FC, o Bentley, todo mundo agora fala em FC. Então, a TOTUS hoje, até no último top, a gente já consegue ler o FC e tirar todas as quantidades. É lógico que a gente ainda tem que ter aquela lógica de engenharia, que nem eu falei para você. Está modelada a viga, mas não está modelado o lastro nem a escavação. Então, isso, a gente tem que ler a viga e traduzir isso para o orçamento e acrescentar o espaço de escavação que tem que ter nos dois lados, a profundidade maior que tem que ter para você fazer o lastro, o reaterro, etc. E como é que a gente conseguiu solucionar isso? Pode passar para a próxima. Eu estou falando assim, gente, que a Maria Fernanda comanda de lá e eu só falo de cá. Isso, para ficar mais fácil para a nossa visualização, tá, pessoal? Então, como é que foi esse processo? Isso, já foi o processo aqui, desde do Revit, e aí passou a utilizar o modelo IFC. Exatamente, O modelo IFC passou a ser comum para a gente intercambiar todos os dados, né? Eu já até tinha falado sobre isso. Se desenhar uma alvenaria sem a ferramenta de alvenaria, eu não vou ler que aquilo é alvenaria, vou ler que aquilo é uma outra coisa. Então, você tem que ter critérios de desenho que tem que ser bem definidos para a gente orçar direito, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso direto aqui na solução. Nós vamos intercalar um pouquinho aqui de solução e um pouquinho de teoria e toda a expertise aqui do Bernardo, né? Então, a solução OSCE-Certo, ela trabalha com BIM, com essa modelagem, tá? Ela cria, né, Bernardo, templates. Fala um pouquinho desses templates só rapidamente, que depois a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes. Vamos lá. Isso aqui não é para aprofundar, mas vamos lá. O que são templates? Os templates, quando você carrega seus templates no seu software BIM, e quando você vai desenhar, você já pega lá, olha, vou fazer essa parede aqui, ó, certo. Quando você vai desenhar essa parede, eu já sei qual é a composição que vai, já sei... Por exemplo, você não precisa desenhar, se você não quiser, o chapisco, o embolso, o reboco. Eu já sei que naquela parede vai chapisco, embolso, reboco. O pessoal fala, mas eu desenho, faço uma camadinha lá. Mas isso é uma perda de tempo de desenho, né? Para que você vai fazer isso, né? Pode fazer, mas não precisa. Com o template certo, a gente já sabe que tudo que vai lá naquela parede, você desenha só a parede, né? Outra coisa que a gente faz também, por exemplo, a gente disponibilizou dentro lá do... O que o top precisava também? Precisava ter uma base de dados, de composições, que eu lesse o BIM, agregar, associasse a essa base para soltar o orçamento. Hoje nós disponibilizamos 3 bases dentro do top. A base OSCE-Certo, que é uma base própria, que a OSCE-Certo tem uma equipe de engenheiros e técnicos que faz cotação de preços em 27 capitais do Brasil, então nós temos preço de todas as capitais. Então, a gente tem uma base de dados de composições, o pessoal da engenharia sabe bem de composição, os insumos, seus materiais e equipamentos, e a gente também disponibiliza a base Cicro, que é a base lá do DENIT, que é muito mais voltada para obras de infraestrutura, e a base SINAP, uma base semelhante à base OSCE-Certo, que é para obras de edificação, né? Então, essas 3 bases podem ser associadas ao desenho BIM para fazer um orçamento com qualquer uma dessas bases, tá? E isso é legal pelo seguinte, pessoal. Então, a OSCE-Certo, ela tem uma metodologia já pronta, a gente já tem templates para a importação dentro da solução TOTUS de gestão de obras, que é o TOTUS Construção, Obras e Projetos, nós já integramos. Mas também eles podem fornecer, se você, na sua empresa, está iniciando o processo BIM, você ainda não tem proficiência nesse processo, você quer um apoio, uma consultoria para criação desses objetos, como o Bernardo estava agora explicando, para você ter essas características dentro do Revit ou dentro da Graphisoft, como que você vai fazer para ter já esses objetos com esses atributos? Então, a OSCE-Certo cria, já disponibiliza templates, mas ela pode também personalizar esses templates. Então, ela pode criar templates conforme o modelo de negócio da sua companhia, da sua empresa. Então, ela pode te ajudar no processo de implantação e na elaboração desses templates. Além disso, como o Bernardo bem colocou, além desses objetos para associar, para você ter um preço, para você ter um orçamento saindo ok, né, a partir de um projeto BIM, você precisa ter ali uma base de composições com preços, tanto dos insumos quanto das composições de equipamentos, etc. E eles também personalizam essas bases. A gente já tem base pronta, mas podem ser personalizados. Tudo isso
integrado com a solução TOTUS. Então, nós vamos ver um pouquinho mais desse detalhamento dessas soluções. Vamos falar um pouquinho primeiro das bases, tá? Que é um processo aí menor ou mais simples dentro do universo de soluções, né? Então, essas bases, a gente tem aqui a base da OSCE-Certo, que é uma base para identificações privadas, tá? É uma base que a própria OSCE-Certo faz pesquisa. Então, ela tem um processo, uma metodologia de pesquisa, onde são verificados insumos, periodicidade, tem uma periodicidade de pesquisa, tem coleta de preços, apuração dos preços médios por praças e auditoria dentro dos processos, resultando aí em 27 praças no Brasil com esses preços atualizados. Então, são capitais. Então, se você faz obras em vários estados, você tem a possibilidade de já trabalhar com essa base pronta da OSCE-Certo ou com a importação da base do ciclo. Como é que funciona isso? Vamos lá. A parte das bases da OSCE-Certo, né? Como que funciona o uso? A base da Cicro, que é para construção pesada, e a base do SINAP para construção civil, principalmente para quem trabalha com Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, né? Onde você tem lá uma necessidade de apresentar orçamentos, inclusive em determinados momentos, você tem ali algumas exigências em termos de preços para esses orçamentos. Agora, se você estiver montando a sua base, né, para o seu projeto, para a sua obra, que não seja uma obra pública, nem de construção pesada, nem de construção civil, temos também a base OSCE-Certo, onde ela tem mais de 11 mil itens, entre eles aí mais de 6 mil composições, mais de 4 mil insumos, e ela é atualizada mensalmente. Já a base Cicro e SINAP dependem, respectivamente, do DENIT e do CEF, da Caixa Econômica Federal e do IBGE. Então, essas, conforme forem surgindo as atualizações, a OSCE-Certo atualiza e já manda isso para dentro da solução TOTUS de obras e projetos, que é o TECOP. Pessoal, tem gente que não consegue lembrar dessa sigla, né, de produto. Lembra do Robocop? Que aí não tem erro. TECOP, que é a solução TOTUS Construção, Obras e Projetos, é a solução responsável por fazer esse gerenciamento da obra, gerenciamento desde o orçamento até a entrega. Então, para obras de construção pesada, além das composições, dos insumos, também importamos o FIC, que é o fator de influência de chuvas, tá? Então, ele te dá também mais precisão na hora de orçar uma obra pública. E aí, a gente tem alguns movimentos já há algum tempo tentando obrigar alguns estados, né, a fazerem a utilização para participar de obras públicas, de vias públicas, por exemplo, de escolas, de qualquer obra pública. Você tem a necessidade aí de utilizar um projeto BIM para poder até reduzir custos, mas ainda não tivemos nenhuma iniciativa que tenha nenhuma lei, né, que ainda tenha entrado em vigor, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Se vocês souberem, podem entrar em contato conosco que a gente vai gostar de saber. E qual que é a vantagem de utilizar a parceria aqui com o OSCE-Certo e as nossas soluções? A gente vai sempre intercalar isso, tá, pessoal? O que, como e por que usar. Então, a gente tem aí os preços atualizados de forma online. Então, essa é uma das vantagens. Você está fazendo orçamento, você tem lá sua planilha Excel, ou uma base legado, você tem lá recursos que te permitem hoje gerar um orçamento com algum nível de precisão. Mas dá muito trabalho você ter que orçar em toda a obra tudo de novo. Às vezes tem planilhas aí com centenas de recursos, né, com centenas de composições, de insumos, não dá para você orçar tudo. Então, você pode utilizar a sua base legado? Sim, mas melhor se você já tiver uma base atualizada online, pesquisada todos os meses ou conforme o órgão público que você vai atender. E com isso, você pode fazer o seguinte, otimizar o seu tempo. Como? Se você utiliza uma base online, integrada online, que vai te dar esses recursos, você pode, por exemplo, se dedicar a fazer um orçamento ou fazer uma atualização de preço só daqueles itens da sua curva ABC, só dos itens A. Então, você pode fazer uma cotação com um parceiro seu, com um fornecedor com o qual você tem ali um melhor poder de negociação, e assim você pega
alguns poucos itens e atualiza dentro do seu orçamento. Mas, de uma forma geral, você já garante que os preços que você está colocando no seu orçamento já estão muito mais próximos da realidade da sua região, ok? Com a importação automatizada, você também tem um ganho de tempo. Mesmo que você tenha, por exemplo, essas bases públicas disponíveis para serem baixadas, você já tendo só com um clique essa atualização, é muito mais fácil do que você ter que fazer o tratamento e importação manualmente, né? E com isso você tem precisão, você tem rapidez, ao invés de você demorar uma semana ou 15 dias só para fazer orçamento, você vai gastar esse tempo precioso para outras atividades dentro do seu processo. Você vai gastar para fazer um levantamento mais apurado, para fazer ajustes dentro do seu modelo, para fazer uma negociação melhor com seus fornecedores. Vou mostrar um videozinho rápido aqui para vocês de como funciona essa importação. Vou só modificar aqui o compartilhamento, porque ao compartilhar a minha tela, não pega, às vezes, a parte de som. Deixa eu só fazer aqui uma coisa, vocês estão ainda vendo minha tela, deixa eu compartilhar uma guia aqui do Chrome, em específico, que Não, agora a gente está vendo você. Por enquanto só está vendo a mim, mas calma lá que vocês já vão ver a importação das bases de dados. Estão vendo agora essa telinha? Ainda não. Agora foi. Então vamos lá, vou colocar o áudio. O áudio não está vindo. Não está vindo? Não. Opa, falha da produção. Calma lá, deixa eu mudar aqui o compartilhamento para ver se a gente consegue pegar. Deixa eu me mudar aqui rapidinho. Geralmente com compartilhamento aqui. Somente que ele tem um pequeno delay. Vamos ver se com guia do Chrome não foi, né? Deixa eu só manter aqui rapidinho. Fazer um ajuste aqui para compartilhar o áudio também. Agora foi. Vamos ver. Ainda estamos vendo você, mas está ótimo. Agora vem. Vamos ver. Soluções OrçCerto traz rapidez, eficiência e maior assertividade ao levantamento de custos do seu orçamento. Ao fazer a importação, você pode escolher a base OrçCerto de edificações, a base Sinap, que é referência para obras públicas, e a base Ciclo para construções pesadas, podendo escolher a praça onde sua obra está localizada, assim automatizando o custo do seu orçamento. Agora, você poderá também escolher a data de referência da base desejada. Adquira um ou mais pacotes de bases OrçCerto e tenha acesso à importação da EAP via BIM sem custos adicionais. Para adquirir nossas bases. Então, pessoal, é rápido mesmo. É um clique para que vocês tenham a importação da base. Uma vez adquirida a solução, você consegue, através da importação do processo dentro do TCOP, fazer já essa importação. Vamos lá. Vou compartilhar novamente aqui o meu PPT com vocês. Vou voltar rapidinho aqui. Até agora, se tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade. Vou voltar aqui a minha janela do meu PPT. Perdão. Só um pequeno delay. E aí a gente, com o home office, né, que é um fenômeno maravilhoso, a gente tem alguns intempéries de lentidão. Mas, fora isso, é um processo maravilhoso, né, gente? Vamos lá. Então, as bases, além das bases que nós vimos, que é a base pronta da OrçCerto, Ciclo e Sinap, a gente também tem bases personalizadas, que são bases, e aí o Bernardo vai falar um pouquinho de cada história dessas, né, Bernardo? A gente tem aqui 4 historinhas. Vamos lá, um pouquinho da Ipiranga, da base construída para Ipiranga.
Então, esse foi o start das nossas bases customizadas. Ipiranga, que eu já tinha até comentado com vocês, nos procurou porque os postos são obras repetitivas, e então a gente fez isso bem antes do BIM, gente. O que a gente chegou... o software que a gente fez para eles, basicamente perguntava assim, quanto você vai vender de diesel, de gasolina e de álcool no mês? Na verdade, isso é um estudo que eles fazem lá pelo tráfego que passa na rua, etc. Então, quando eu sabia quanto que ele ia vender de cada produto desse, eu já calculava os tanques. Calculando os tanques, eu calculava qual... Tinha também se o posto é padrão A, B ou C, então qual o tipo de bomba que você ia colocar, qual a velocidade que cada bomba conseguia abastecer, calculava os tanques, a tankagem, os tubos. Então, resumindo, calculava todo o posto a partir da tankagem que você ia querer, né? Aí aqui, para obras de reforma, ele abriu uma janelinha e perguntava, você vai trocar tantos por cento do piso que está lá? Você dava a área, vou trocar 100% do piso, vou trocar tantos por cento lá na parede. Como as obras são padrões, eu já sabia as dimensões. Aliás, eu só sabia o tipo de material que era. Ele só me dava a área e a porcentagem que ele ia trocar. Obras de reforma, a gente orçava assim muito rápido, né? Isso foi Ipiranga, nosso primeiro clientão. Depois veio a Rede Globo. A Rede Globo foi engraçado. Nessa época, o Roberto Marinho ainda era vivo. E o pessoal chamou a gente porque eles falavam o seguinte, olha, Bernardo, a gente tem um problema aqui na Globo que cada diretor que chega, eles querem fazer o escritório melhor que o do vizinho, do diretor vizinho. Então, o pessoal da engenharia ficava louco lá, que o cara queria um tapete lá de quê. Então, o que nós fizemos? Nós definimos padrões. Diretor de regional, diretor de seção, gerência, cada um tem um padrão de acabamento, de piso, de móveis, de tudo. Se você quisesse mudar, então você clicava ali no botãozinho, eu sou diretor de região, vou fazer uma obra para o meu escritório novo. Você podia até pedir uma solicitação de um piso melhor, que você quisesse, mas ia bater no Roberto Marinho. Ninguém nunca mais pediu, a engenharia ficou tão satisfeito com a gente, então orçava rapidinho, padronizou a Globo. Foi um projeto muito legal esse lá da Rede Globo. Próximo aí. Texaco, aí depois que a gente fez para Ipiranga, todas as outras, essa coisa vai correndo, né? Então, todas as outras companhias, a gente acabou fazendo para todas as companhias de distribuição de petróleo. Texaco, que acabou sendo no Brasil, fez Texaco, Repsol, Ipiranga, Petrobras. Então, a gente fez para a Texaco tinha N tipos de loja, era engraçado, você tinha que colocar loja com self-service, full, start, etc. E ele ia mostrando o desenho da loja, o que tinha para o cara orçar. Eu orçava bem rapidinho também, né? Por isso que também o BIM foi fácil para a gente, porque basicamente o BIM era ler isso que eu precisava para orçar. Então a nossa cabeça já estava mais voltada para BIM. Isso aqui era tankagem, tanques externos para grandes consumidores, empresas de ônibus, indústrias que fazem tanques grandes. Então você tem tanque enterrado, semi-enterrado, etc. Você só clicava ali, a gente já tinha os projetos de todos os tanques, então já sabia qual é a base, qual é os equipamentos, quais são as bombas, quais são os tubos. Você perguntava só a distância de abastecimento, e ele calculava tudo, já ia até para a compra e já despachava lá para montar a obra lá. Isso é da BR Distribuidora, para grandes consumidores. Também foi um projeto bem bacana. Bacana demais, Bernardo. Esse expertise, né, faz com que vocês tenham aí o know-how para poder criar esse template. Então, vou falar agora um pouquinho desses templates que vocês criaram, que a gente chama aí de mapas de os mapas que vão gerar depois os mapas de quantificação, perdão, e como que eles foram montados. Então, pessoal, só para vocês entenderem, existe uma integração entre OrçCerto, BIM e TOTUS, entre a solução TECOP, né, que é TOTUS Construção, Obras e Projetos, onde a OrçCerto fornece templates para você começar a desenhar o seu modelo BIM. E depois, esses templates serão exportados a partir desse software de modelagem, e eles irão entrar para dentro do TECOP, permitindo aí a geração, não só do orçamento, a criação desde a EAP. Então, ele já transforma o seu projeto BIM em uma EAP, já orçando todas as composições e insumos, inclusive com essas características particulares que o Bernardo falou anteriormente, que ele tem esse expertise, que é justamente
fora aquilo que é modelado no modelo paramétrico, tem outras coisas, né, que fazem parte da construção, fazem parte do projeto, que também devem ser orçadas e que muitas vezes não estão no modelo, e é aí que a Orce Certo entra para agregar valor a esses processos, né, Bernardo? Então, É vamos falar um exatamente isso. pouquinho. Pode falar. É exatamente isso. Eu meio que antecipei lá para trás, mas é isso mesmo. Por exemplo, cada template, eu tenho template de vigas, por exemplo. Então, o que é o template? O template entra dentro lá do... Isso aqui é uma janela do ArchiCAD. Então, você acha ali, ó, vigas, viga baldrame, você desenha e marca que aquilo pelo template lá, certo? Eu já sei que vai ter escavação, já sei que vai ter um lastro. São coisas que não são modeladas, mas são coisas que têm que ser orçadas. Então, os templates carregam no seu software BIM, você usa esse template para fazer os seus desenhos. No final, ele vai exportar. Então, são vários templates. Estrutura, instalações. Instalações podem ser feitas de mais de um modelo. Nem sempre, não. Até hoje, até é bem difícil você modelar toda a parte de instalação elétrica e hidráulica em BIM. O que você pode fazer por... Vamos chegar lá, mas hoje ainda não. O que você pode marcar? Você pode marcar os pontos. Ó, tem um ponto de água fria, um ponto de água quente, ponto de luminária, de tipo de tomada, e a gente pode definir para cada ponto qual tipo de fio que vai, qual tipo de eletroduto, etc., que vai, para a gente orçar isso, né? E é lógico que esse orçamento não é tão preciso quanto se fizesse o desenho todinho, mas ainda é bem difícil ainda a gente desenhar tudo. Tem softwares específicos que fazem isso, mas ainda são poucos aqui no Brasil. Nós vamos chegar lá. A gente solucionou dessa maneira. Então, os templates soltam os mapas são carregados lá no top, que vai gerar o orçamento automaticamente, sem você precisar levantar mais. Ó. Todos os mapas, áreas externas, áreas internas, as bancadas, coberturas, são os mapas. Lajes. Isso. Tem N mapas para você desenhar tudo certinho e os softwares de orçamento poder ler isso e orçar automaticamente. Né? Perfeito, Bernardo. Né? Aqui, olha, a gente está mostrando um gifzinho que já mostra como que funciona isso, tá, pessoal? Então, dentro da TOTUS da nossa solução TOTUS, você já carrega ali os arquivos gerados a partir do Revit, do Graphisoft, por exemplo, e já importa e já cria EAP automaticamente. Olha o tempo que você poupa. Você poderia importar do Excel, do Project, de outras fontes? Poderia, mas a gente já importa com mais precisão, com mais detalhes, além de ter preços atualizados. Você tem aí todo um expertise e um acelerador que vai te garantir uma velocidade muito maior, tá? Na geração desse orçamento, né, Bernardo? Isso. Então, vamos lá para o próximo aqui, gente. Na hora de importar. Oi, desculpa. Por exemplo, tempo de obra, etc., para a gente montar a parte de orçamento que não está modelado. O tempo de obra não está modelado, por exemplo, né? A gente tem que montar o canteiro, etc. São perguntas que a gente faz na hora de importar. Então, uma coisa só que é importante, pessoal, que é o seguinte: a integração Orce Certo é um recurso a mais que a TOTUS permite. Ela não é o único recurso de BIM, do TECOP, né, do TOTUS Construção, Obras e Projetos, mas é um recurso que ajuda a acelerar o processo de orçamentação, processo de importação das informações. Mas, gente, é importante, tem como funcionar integrado com Orce Certo ou funcionar sem integração, mas lógico que com a integração a gente tem aí uma precisão muito, muito maior, tá? Você tem muito mais vantagens em trabalhar. Então, BIM não é Orce Certo, BIM não é TECOP, não é TOTUS, BIM não é Graphisoft, BIM não é Revit, BIM é uma metodologia onde essas ferramentas e essas empresas puxam informações e melhores práticas e transformam isso num projeto dentro da solução TOTUS, tá joia? Então, isso aqui a gente vai mostrar como é que funciona um pouquinho mais agora. Deixa eu só passar aqui para vocês. Então, as vantagens, como eu falei, economia de tempo, redução de custos e uma implantação de projetos muito mais simples, porque você tem dados que vieram, como o Bernardo bem colocou, desde processos que geralmente não estão modelados no projeto BIM, né? E você tem ali mais informações do que teria
dentro de um processo normal. Aqui essa importação é o que a gente viu ali. Vamos falar um pouquinho dos cases, que é um pouquinho na prática. Da importação de bases, a gente tem a Carrilho que falou o seguinte: começar a trabalhar com as bases da OrçCerto me ajudou muito a agilizar meus orçamentos. Primeiramente porque eu tenho composições como bases das principais tabelas do Brasil. Então é um cliente de uma localidade só, mas ele tem projetos espalhados. Além disso, a questão de eu precisar apenas focar em cotar os principais insumos da curva ABC diminuiu o trabalho operacional e ele considera aqui uma ferramenta extraordinária. Ele não, perdão, ela, Samantha, que é a coordenadora de planejamento da Carrilho. Então, isso é um pouquinho do que eu falei anterior. Você economiza um tempo precioso para poder se dedicar a negociações e orçamentos atualizados de itens de maior valor ou de maior consumo lá da sua curva, da sua curva A, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dos cases também que foram envolvidos. A OrçCerto apoiou na criação de templates para serem importados. São clientes TOTUS que utilizam as nossas soluções. Vamos falar um pouquinho aqui da Aguimar, Bernardo. Então, a Aguimar foi o nosso primeiro grande cliente de edificação. Ele nos procurou, ele tinha já uma EAP que ele usava há anos, então a gente estruturou os mapas para ele e depois, quando o top gerava orçamento, já gerava na estrutura que ele estava acostumado a fazer. Então, isso é um serviço que a gente faz também. Por exemplo, normalmente você tem uma estrutura de orçamento que você já está acostumado a fazer. Você não quer mudar aquilo, você não quer receber uma diferente. Então, a gente monta tudo para sair na sua EAP que você já está acostumado com você, que você já faz seus pagamentos, etc. Então, esse projeto do Edifício Lara foi bem legal, foi o nosso... E a gente fez os templates para eles e já geram na EAP da Aguimar. Em Belo Horizonte. Isso. Então, aqui você tem os modelos que foram criados para esse cliente. Criados para eles, já com as características que eles queriam, né? De alvenaria, de projeto de estrutura. Exatamente. E aí foi tudo isso importado aqui para o Tecop, gerando aí a nossa EAP da forma que o cliente queria, da forma que o cliente já estava acostumado, ou seja, a gente novamente criou um projeto modelado, a OrçCerto, além de ter suas bases prontas, criou uma base com o modelo que esse cliente precisava e depois nós importamos para a nossa solução e ele passou a controlar a partir daí não só o orçamento, planejamento, controle e execução dentro da solução, tá? Então, com todo o detalhamento que precisava dentro da solução. Um outro exemplo foi a Loft, né, Bernardo? Fala um pouquinho. Então, a Loft, para quem conhece aqui em São Paulo, é uma empresa que surgiu já tem uns 4 anos, eu acho, para fazer reforma, comprava apartamento, reformava e vendia. Só que num volume muito grande. Uma coisa é você fazer 3 apartamentos, os caras fazem N apartamentos ao mesmo tempo. Então, eles nos chamaram que estavam montando lá uma equipe de arquitetura que ia fazer tudo em BIM, e aquilo, o orçamento precisava sair rápido. Então, vê na próxima tela, acho que tem uma telinha que vai explicar melhor. Vamos ver. Aqui. Aí. Então, algumas definições... Então, por exemplo, o cara, eles estão modelando reforma de apartamento. Então, a gente tem que ter algumas premissas. A gente teve que definir com eles, por exemplo, olha lá, espessuras de demolição. Ninguém vai modelar a demolição, mas então a gente definiu junto com eles, a demolição de piso você considera 3 centímetros, a demolição de parede 2 centímetros, de teto. O que você quer que eu considere para a gente calcular depois volume de... Porque é em prédio, você tem que descarregar todo aquele entulho, então são pré-definições que a gente fez, que não estariam modeladas, mas que a gente ia orçar dependendo dessas considerações. Então, próximo. Próxima tela. Lá. Aqui é o seguinte. Essa aqui, né? Pode ser... essa aqui é... Isso. Tomadas. Então, vamos lá. A gente fez os mapas para ele e o arquiteto desenhava só onde ia cada tomadinha. Lá nas pré-definições, a gente já tinha marcado que quando você botar uma tomada de 110, qual é o fio que vai,
qual é a tomadinha que vai, eles padronizaram tudo, então era fácil. Então, saía um desenho para ele, ó, área de serviço. Saía o símbolozinho, ó, é uma caixinha 4x2, que tem uma tomada de 10 amperes e uma tomada de 20 amperes. E aí, só que quando o desenhista lá, o arquiteto estava projetando, ele não sabia se aquilo tinha que trocar ou não. Isso é um fiscal de obra, que ia com uma prancha, com um tablet depois, e ele marcava ali, ó, na área de serviço, essa tomada aqui, eu vou fazer tudo novo? Eu vou trocar somente os fios? Vou trocar somente o acabamento? Ou vou manter o que está? Se ele fazia depois um outro check-out lá em cima, na obra mesmo, de tudo que ele ia fazer, então a gente tinha isso para elétrica. Vê o próxima tela aí. Eu acho que é acabamentos, por exemplo. Ah lá. Lá no como? Na área de serviço, por exemplo. Impermeabilização. Ninguém o arquiteto nem sabia se impermeabilizar ou não. Então, o fiscal lá, ó, vai impermeabilizar? Não, não vou. Vou fazer contrapiso? Vou. Com quantos centímetros? Ele marcava ali na hora. A pintura, ele marcava, vai ter regularização? Vou ou não vou? Sanitrite, que é tipo um ventokit, que eles chamam de sanitrite, né? Já tem os modelos dele, são coisas que o cara via só na obra, né? Se vai ter demolição de piso, parede de teto, que não está modelado, ele marcava ali, já sei áreas, já sabia a espessura, a gente calculava tudo. Então, era uma combinação de BIM com fiscalização em campo, porque o arquiteto estava desenhando o projeto que ele tinha lá concebido na hora da reforma do lado do apartamento. Mas se vai demolir, se vai fazer contrapiso ou não, é o fiscal lá na obra que tinha que ver isso. Então, era um casamento das duas coisas. O desenho já caía pronto nessas tabelinhas no tablet para ele fazia vistoria na obra, mandava isso de volta e já saiu o orçamento pronto, né? Acho que é a próxima... Aqui já é o orçamento. E o orçamento ainda tinha uma peculiaridade. Está vendo? O empreiteiro podia fornecer só mão de obra ou mão de obra e material. Tinha um default, por exemplo, que forro de gesso, ele fornece... Ele não fornece material, ele fornece tudo. Então, era um não ali. Ele fornece só mão de obra? Não, ele fornece tudo. Mas se você quiser fornecer o material para a obra, ele mudaria isso aqui para sim, já ia para a compra, que você vai comprar tanto de forro de gesso, que já estava calculado, e já despachava para a obra. Então, era uma combinação de N coisas para agilizar o orçamento da Loft de N apartamentos que estavam fazendo ao mesmo tempo. A firma cresceu muito, acabou de receber, acho que quase 1 bilhão agora de investimentos no... Olha, isso aqui é muito bacana, porque é toda expertise da Orcicerto, do Bernardo, do time, utilizando as melhores práticas, embora o Bernardo tenha falado aí que no começo da nossa palestra aqui, do tempo que ele já atua, é justamente por esse tempo, né, Bernardo, que você tem todo um know-how do que ajuda a ter mais precisão e velocidade. Então, o que nós estamos falando aqui é de ferramenta tecnológica, é de ter conhecimento de boas práticas, de ter expertise e uma empresa parceira para poder fazer esse processo com vocês. Então, não é só a questão de adquirir software. O software, ele vai dar a capacidade de processamento que vocês precisam, né, que a arquitetura e a engenharia precisa, e vocês ainda podem ter o expertise também da consultoria e de um trabalho adicional da Orcicerto com as ferramentas que ela proporciona. Mas o que é importante, a TOTUS tem os melhores parceiros e tem as melhores soluções já aliadas para esse processo de criação desse orçamento. Então, o que é importante para um orçamento rápido e preciso? Primeiro, ferramentas. Segundo, conhecimento, né, que aí a arquitetura e a engenharia, como vocês já têm. E, no caso, a Orcicerto também apoia no processo daqueles que estão iniciando dentro do mundo BIM ou que querem dar mais velocidade a esses processos, como ele fez para a Loft e para a Agmar, já criando bases ou criando processos de verificação e de precificação mais precisos, até chegar aí na nossa ferramenta, que é o TOTUS Construção, Obras e Projetos, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, pessoal. Então, o TOTUS, Construção, Obras e Projetos, que nós estamos falando, né, citando desde então, é a solução TOTUS. Ela atende todas as fases do seu projeto.
fornecendo soluções desde a criação da sua ERP, seja ela importada, seja ela criada manualmente, seja ela integrada através das bases de composições, né, seja ela criada através dos templates da OrceCerto ou da integração BIM pura. A gente importa IFC, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ou importar IFC a partir, né, importar, na verdade, as planilhas, os modelos que vieram da OrceCerto, que vieram do Graphisoft, por exemplo, via parceria. Então, você tem aqui aceleradores do seu orçamento, tá? Vou mostrar mais alguns para vocês daqui a pouquinho. Então, depois da fase de planejamento, nós temos todo o controle também, também aliado aí ao BIM, para poder ser feito. Então, planejamento você pode fazer manual, você pode aplicar em lote, você pode utilizar o PERT, você pode utilizar uma curva de distribuição para criar o seu orçamento, mas fato é que ele vai acabar criando para você o seu planejamento, o seu histograma, né, o seu cronograma de custo, o seu cronograma, né, financeiro, o seu cronograma de obra, e todo o processo para você poder fazer os seus contratos da melhor forma, da forma mais eficiente. E com o Plus agora, que a TOTVS também tem para o seu processo de contratação, medição, adiantamento financeiro, tudo aquilo que envolver essa parte da obra, você consegue fazer assinatura digital e eletrônica. Ah, mas é com fornecedor A, B ou C? Não. É com TOTVS assinatura eletrônica. A TOTVS tem a sua própria assinatura eletrônica digital agora. Então, nós temos aí a solução que pode ser adquirida hoje numa versão trial, por 4 meses, 120 dias, e utilizar junto com as nossas soluções. E aí, todo o processo de produtividade, apropriação, também sendo controlado dentro da solução. Para acompanhar, né, a sua obra, nós temos desde análise de valor agregado, timesheet, um fluxo de caixa, equalização de insumos e associado a ferramentas mobile. Então, a gente tem um portal da obra que você pode acompanhar tudo que for apontado através do aplicativo Minha Obra. Então, você planejou, você orçou lá com precisão, com velocidade e fez o seu planejamento. A partir do seu planejamento macro, você vai fazer o seu planejamento de curto prazo, né? Você vai fazer aí os seus planejamentos mensais, semanais. Para quê? Para a sua execução e para fazer o acompanhamento da sua execução. Então, você pode, por exemplo, quebrar aquilo que você tinha planejado no mês em semanas, através de uma quebra de folha-tarefa, por exemplo, e começar a fazer o apontamento do avanço físico, da mão de obra, dos equipamentos utilizados e do ciclo de transporte. No avanço físico, você vai falar ou quantidade ou valor, percentual, perdão, do que foi avançado. Isso vai refletir diretamente no portal da obra. Olha que legal, tem clientes nossos que colocam monitores de TV ou mesmo seus notebooks já com o portal e eles conseguem acompanhar diariamente quanto que a obra está avançando. E você também consegue acompanhar os apontamentos de mão de obra, ou seja, nesses mesmos pacotes que foram criados aqui, que você fez o planejamento de curto prazo, né, tem até um outro termo, não seria nem necessariamente o planejamento, mas seria já a programação, esse que eu acho que é o termo correto, a programação de execução, né, então você faz o apontamento lá da mão de obra, quem foram as equipes, quais foram as equipes que trabalharam ou que irão trabalhar, né, faz a programação, depois aponta quem é que trabalhou, qual foi, a partir daí você tem a possibilidade de ver a improdutividade, calcular a revaloração da sua mão de obra já integrado com a folha de pagamento, pegando o custo médio da tua equipe, das funções, então quanto é que realmente custou para executar determinada atividade, determinada tarefa, baseado naquilo que foi apontado em campo, através do aplicativo. Então, você consegue revalorar, acompanhar a produtividade, consegue informar os equipamentos que foram alocados, consegue acompanhar a bota fora de obra, né, o ciclo de transporte de descarga de materiais da obra. E uma coisa que é bem legal, tanto pelo portal, quanto pelo app Minha Obra. Seu engenheiro está lá, ou seu mestre de obras, o seu responsável, né, está lá no canteiro, está lá na obra. Ele consegue fazer solicitação de pedido de compra, consegue fazer pedido extra e solicitação de material do estoque para dentro da obra, sem precisar sair de lá.
Então, acabou aquela história de mandar e-mail, mandar planilha, chegar a anotar na planilha ou no papel ou no tablet para depois mandar na hora que chegar no escritório. Você já consegue fazer isso aqui móvel. E aí, gente, as novidades que estão vindo por aí também, que a TOTVS continua crescendo, ela não para de inovar o tempo todo, então vai vir telemetria, reconhecimento facial, clock-in, associado ao app Minha Obra, mais recursos para construção e um novo app que é o de inspeção de qualidade. Então a gente acompanha. Teu orçamento foi feito bem feito? Foi. Até a parte de execução e entrega, com a inspeção da qualidade. O que é importante isso aqui? Por que vale a pena nessa palestra a gente citar tudo isso? O seu orçamento é super importante, mas mais importante ainda é cumpri-lo. Né? Mais importante é mantê-lo nos trilhos. E com apontamentos feitos na obra de forma precisa, com revaloração do equipamento, da mão de obra, com apropriação desses custos certinhos dentro do seu projeto, você consegue fazer o acompanhamento desse fluxo. Se aquilo que você orçou está sendo gasto realmente, da forma, com o preço, com o custo que deveria, no tempo que deveria ser, qual é a produtividade que você está executando, se o tempo, se o prazo e o custo estão dentro daquilo que foi programado, então manter tudo dentro dos trilhos. E além disso, a gente também, dentro do nosso projeto BIM, a gente tem uma parceria com a Algin, para que você possa ver, ter o controle através da realidade aumentada da sua obra. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês desses processos. Então, vamos falar um pouquinho aqui do 3D. Assim como a OrçCerto pode fornecer a importação, né, das planilhas, a gente também importa arquivos IFC Purim. Ah, mas eu não vou usar o serviço da OrçCerto porque eu já tenho meu time de BIM, ou tenho uma empresa de arquitetura que faz para mim, e já tenho os meus arquivos IFC, ou eu posso usar o serviço da OrçCerto para criar para mim uma base, né, criar ali os componentes, os atributos para serem utilizados dentro da ferramenta de BIM, e aí eu vou gerar o IFC. Através dos nossos mapas, a gente pode também criar modelos dentro do TCOP. Você no TCOP fala como é que você quer importar o seu IFC, como é que você quer quebrar a sua EAP dentro do TCOP. Então tem um modelo, ele vai quebrar para você nessa sua EAP, já vai trazer a quantidade também do arquivo IFC e vai transformar isso aqui em dados, em planilha associada às suas tarefas, tudo direitinho. Além disso, ele também vai permitir que você consiga fazer o planejamento através do PERT. Então, aqui é um exemplo simples, tá? Uma casinha. Você consegue fazer o planejamento da sua obra de forma visual. Então, aqui, gente, você tem as tarefas associadas aos seus objetos e você já consegue fazer planejamento. E o que é mais legal, você planejou, você não precisa sair isso aqui tudo é dentro do TCOP, tá, pessoal? Você importou o IFC, você só está trabalhando com o TCOP, você não precisa exportar para outro software de outro fornecedor para fazer o acompanhamento ou planejamento. Está aqui dentro do TCOP. Tua planilha, você fez os seus contratos, está pedindo material, fez o planejamento, e agora eu quero acompanhar. Então, eu fiz lá meu apontamento, né? Mostrei que eu fiz o meu avanço de obra de 10%, de 15%, seja lá quanto for, e depois eu quero comparar se aquilo que eu planejei foi realizado dentro do prazo que eu tinha proposto. Então, pessoal, o que está em vermelho aqui, ó, é o que está fora, que está atrasado. O verde está dentro do prazo. Então, eu tenho um comparativo do que foi planejado com o realizado. Então, através de soluções nossas, dentro do TCOP, você importou o IFC, você fez o orçamento, você planejou e você está acompanhando visualmente com o modelo aqui, olha, tridimensional. Então, você tem toda a solução completa dentro do seu processo. E o acompanhamento de custos, né? Eu fiz o meu orçamento lá bonitinho. E agora, será que o que eu estou comprando está dentro do que eu previ? Eu estou apropriando certinho os valores que entram lá do meu estoque, das minhas notas fiscais? A TOTVS também te fornece essa informação. Então, aqui você tem a apropriação de tudo que veio do back-office, tá? Dentro do seu projeto, já dentro do seu modelo paramétrico. Então, você consegue visualizar
dentro do seu modelo, aquilo que foi apropriado, com as cores que você escolher. Aqui a gente colocou cores mais fortes, mas você escolhe essas cores conforme a sua necessidade. E o que eu estava falando para vocês com o modelo da Algin. Eu fiz lá o meu planejamento, importei meu UFC. O Algin é um software free, é um software gratuito, que permite com que você vá até a sua obra, até o seu campo, e consiga, pessoal, visualizar o modelo UFC como se ele estivesse na estaca ali. Então, por exemplo, eu fui, tá o campo limpo lá, ainda não comecei nada. Eu consigo olhar o meu projeto, como é que ele vai ficar. Ou eu comecei já a construir, eu consigo entrar no quarto, na sala, no meu projeto e acompanhar como é que ele deveria estar, com realidade aumentada. E até o processo de Clash Detection que você faz pelo BIM, você consegue fazer ele visualmente ali, olha. Você pode ver se está passando por uma viga, a parte elétrica, está passando, de repente, um encanamento por uma viga que não poderia. Então, você consegue fazer alguns acompanhamentos mais visuais, mas você tem aí uma integração que te permite, é tecnologia pura, gente. Modelo facinho, ao alcance de vocês, não é nada de... É extraordinário em termos de solução, mas é um aplicativo gratuito que importa o arquivo IFC vindo do TOTUS Construção, Obras e Projetos, e te mostra na obra como é que está o teu projeto. Então, gente, isso aí são recursos que eu vou mostrar um pouquinho mais agora, tá? Deixa eu compartilhar agora o sistema, só para vocês verem mais algumas informações para a gente fechar a nossa palestra. A gente está só alguns minutinhos estourado o nosso time box, mas vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Vou pegar aqui uma janela que é o do TOTUS Construção, Obras e Projetos. Vou mostrar um pouquinho da solução para vocês, né? Quem já conhece vai reconhecer aqui, mas eu vou mudar aqui o meu sistema, vou colocar aqui. A TOTUS tem solução para tudo, então, desde o back-office completinho, gestão financeira, estoque, compras, faturamento, contábil, tudo integrado, tá? Com o TOTUS Construção, Obras e Projetos. Você, ao acessar a solução, você pode ter em uma coligada, ou seja, em um CNPJ, vários projetos, tá? Por quê? Porque você pode separar em SPS? Pode. Mas, se você quiser trabalhar com vários projetos também em um único CNPJ, né, em uma única empresa, também você consegue. E você consegue ter parâmetros diferenciados, como, por exemplo, períodos de cronograma, características de integração com mobilidade, você consegue fazer tudo isso em projetos distintos, tá? Então, aqui, pessoal, deixa eu só mudar aqui para o meu projeto exemplo, rapidamente, para a gente concluir, mas eu escolhi aqui um projeto, tá? Um projeto pode ser criado, ele é criado e pode ser parametrizado de forma independente, e aqui eu tenho alguns aceleradores. Então, como eu disse a vocês, a integração com as bases OrceCerto, a integração com o BIM através do OrceCerto. Eu posso fazer a integração criando os meus mapas, os meus templates de importação, para depois criar a minha EAP automaticamente através de um arquivo IFC. Eu posso importar Excel, Project, porque eu já tenho um legado, um histórico, e eu já tinha alguns projetos que eu trabalhava, posso também, e a partir deles eu posso criar projetos modelo dentro do TCOP. E aí eu posso até, se quiser, descartar o Project. Posso continuar usando o Project para exportar e mandar para os meus times? Também pode. Então, a gente tem essa flexibilidade que te permite aí acelerar processos sem perder a flexibilidade. Posso também, pessoal, trabalhar com o seguinte, dentro aqui do meu orçamento, fazer cópias. O que são essas cópias? Então, além de eu poder importei lá o meu modelo do Project, do Excel, um projeto que eu já tinha costume, né, que eu já tinha aquele modelo já montado, eu posso vir aqui na minha ferramenta, ao invés de ficar importando Excel ou Project, eu posso importar um projeto para outro, tá? Então, eu pego os dados de um determinado projeto meu e faço a importação aqui. Então, eu quero importar insumos, composições, tarefas, subprojetos, curva de distribuição, equipes, porque eu uso sempre as mesmas equipes. Então, aqui eu
de forma rápida, acelerar também, tanto o meu processo de orçamentação, porque eu posso copiar aqui a minha IAP, copiar os meus insumos de forma muito mais rápida, como também copiar as minhas curvas de distribuição, as minhas equipes e, assim, e os meus parâmetros. Então, isso aqui também, gente, é aceleração, é agilidade na criação e no processo de planejamento também do seu projeto, porque o depois também é muito importante, né, pessoal? Além disso, eu consigo fazer, por exemplo, alocação de mão de obra com quadro de permanência. Isso aqui já para o planejamento ajuda muito. Se você participar de obras públicas, nós também temos aqui a concorrência eletrônica, onde eu posso gerar os arquivos para a concorrência eletrônica do órgão que você estiver participando, inclusive colocando ali meta de preço, tá, pessoal? Então, nós temos muitos recursos que poderão auxiliá-los no processo de gestão. Mas qual é o recado final que a gente deixa para vocês? Vou compartilhar aqui e mudar novamente, só para apontar aqui para o final. O recado principal é: a TOTVS, ela possui um conjunto de ferramentas com as melhores práticas de mercado, onde nós somos capazes de entregar a vocês não apenas soluções, mas também, perdão, pessoal, não apenas soluções, mas também ferramentas e melhores práticas com parcerias que funcionam, como a OrceCerto. Vou só mudar aqui rapidinho para finalizar. Estou só apanhando um tiquinho, mas vai voltar aqui rapidinho. Prontinho. E para adquirir, para ter uma demonstração, eu quero ver mais detalhes. Como é que eu faço para ter mais informações? Fala com o Irving, né, Irving? O Irving poderá intermediar todo o processo com a TOTVS, fazendo os agendamentos, fazendo apoio aqui com as demonstrações que nós podemos fazer e com as parcerias, né, Irving? Tanto com a OrceCerto, com todas as nossas soluções e com o Tecop. Queria agradecer também a Maria, o Bernardo, toda a equipe da AEAS pela oportunidade hoje aqui. Não sei se vocês sabem, quem está assistindo a gente, a TOTVS está aqui na região, né? Nós ficamos aqui em Votorantim, no condomínio Bandeiras. Então, poxa, a gente está do ladinho de vocês, a gente tem muita tecnologia, muita coisa bacana para apresentar para vocês. O que vocês tiverem de necessidade, está aí meu contato, podem me ligar, fiquem à vontade, estou à disposição aí para a gente conversar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Everton, todo o pessoal da associação. Não é só ferramental de construção, é RH, folha de pagamento, back-office e tudo que envolve a sua companhia, a sua empresa, a sua organização, tá bom? Conversem aqui com o Irving. Gostaria de agradecer vocês pelo tempo que vocês nos disponibilizaram. Agradecer Bernardo também, a TOTVS, Sorocaba, o pessoal que está pertinho aqui da gente. Muito obrigada a todos. Bernardo, quer se despedir do pessoal? A todos, gente. Boa noite para todo mundo. Foi ótima a palestra. E tem muita coisa que eu aprendi aqui também hoje. Ótimo. Ótimo, pessoal. Muito obrigada. Tenham aí uma boa noite. Estamos à disposição para auxiliá-los no que vocês precisarem. Podem entrar em contato. Obrigada, Irving. Obrigada, pessoal da TOTVS, Sorocaba. E é com vocês aí o encerramento. Muito obrigado pela mais uma ótima participação, trazendo ferramentas excelentes aqui para os nossos associados, né? Principalmente da área de engenharia. Na semana passada teve bastante exemplo de engenharia civil, né? Mas hoje eu vou dar algumas coisas dentro da minha área, que está mais ligado com sistemas de energia, por exemplo. Eu consigo imaginar aí um orçamento aí prevendo capital de fomento que vem do sistema aí da Eletrobras, na área de geração de energia, por exemplo, fotovoltaica. Então, conseguiria ganhar aí uma velocidade enorme aí com integração de documentos, inclusive com integração de BIM nesses projetos civis, né? Então, seria excelente. Então, mais uma vez, fico impressionado aí. Consegui vislumbrar depois os exemplos, inclusive do Bernardo, da Globo e outros. Seria interessante uma ferramenta de orçamento, inclusive no campo da automação, que tem muitas peculiaridades, muitas diferenças. Eu traria uma vantagem competitiva enorme. Então, muito legal. Oi, Gostei Everton. muito da apresentação. Por favor.
Uma coisa que agora você falou que é super importante, nós mostramos alguns exemplos de aplicação ali na construção civil, o Bernardo também falou de vários outros projetos, nós temos cases como, por exemplo, Tabocas, que é na construção de torres de transmissão de energia elétrica, nós temos outros em São Paulo também, nós temos projetos especiais de montagens dos mais variados tipos, retrofit também, né, não apenas para projetos de engenharia elétrica, mas também, aliás, de transmissão, mas para reformas. O nosso leque, a nossa solução atende aos mais variados segmentos de obras e projetos para qualquer modelo de negócio. Então, fique à vontade para entrar em contato, que nós auxiliamos nessa apresentação mais voltada para cada negócio. Me perdoe a interrupção, Everton. Não, imagine, você pode explicar muito melhor do que eu. Fiquei, de fato, impressionado. Parabéns, vocês são sempre convidados a participar aqui da associação, fiquem à vontade, né? Sempre que tiverem alguma nova informação, uma nova ideia, uma apresentação disponível aí, a casa é de vocês, né? Gostaria de informar aqui que batemos aí as 51 visualizações aí no YouTube, né? E aqui variamos em 10 aqui entre nós, né? Então, foi uma boa audiência para o momento ao vivo e, claro, o link ficará disponível, a gravação ficará disponível aí para os associados, técnicos, para vocês também compartilharem aí com seus clientes. O senhor Tadeu, o senhor Lucimar, gostaria de fazer alguma contribuição? Eu queria só fazer uma pergunta. Posso falar? Por favor. Eu preciso pagar uma assinatura mensal para ter o banco de preços atualizado mensalmente? Sim. As bases da Orça Certo tem um custo mensal, é um custo bem acessível, e a solução... Agora, projetos personalizados também, aí não é um custo mensal, mas para as bases prontas, sim, tem um custo mensal bem acessível. Irving pode passar os detalhes para vocês. Obrigado. Bem, no YouTube nós não tivemos nenhum questionamento, aqui também não tivemos, acho que a apresentação foi muito esclarecedora, né? Agora a gente fica pensando aí o quanto a gente pode implementar aí em cada um dos nossos negócios. Então, agradeço a participação da TOTUS aí na figura do Irving, da Maria Fernanda e do Bernardo. Muito obrigado por trazer esse conhecimento para a gente e, como disse, sejam bem-vindos aí sempre que tiverem aí uma nova informação, um novo produto, alguma coisa aí para apresentar para a gente. Tá joia? Muito obrigado à equipe que nos ajudou e devolvo a palavra já encaminhando o encerramento do nosso evento. Obrigada, Everton. Obrigada, Associação de Engenheiros e Arquitetos. Muito obrigada por tudo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Uma ótima noite. Uma ótima noite. Um abraço a todos. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.